Oi, gente, tudo bem? Gente, tô esperando a Fernanda aqui entrar. Boa noite. Acho que não entrou quase ninguém também. Não entrou ninguém. Na verdade, agora entrou. Tô esperando a Feira entrar. Hoje nós vamos falar sobre audiodescrição. Eu tô tentando ver aqui uma posição que eu fique bem. Peraí, gente. Gente, a Fernanda é muito pontual, Brasil! Já é a Fernanda! Credo! Vamos lá, vamos aceitar. Olha, eu já vou avisar pra vocês, se a minha internet dá uma bugada, não liguem, por favor. Deixa eu aceitar a Feira aqui. Ó, se der uma bugada na internet, a gente volta. Eu juro pra vocês que se der uma bugada, a gente volta de novo, tá? Mas não vamos deixar de ter essa live maravilhosa. Tá conseguindo me ouvir? Oi? Tô ouvindo. Tá. Nossa, adorei já o elogio à minha pontualidade, já fico muito contente. Ai, não tinha nada melhor passando no Telecine? Não tinha não. Então a gente vai ter que se aguentar hoje mesmo. Vai ter que ser assim mesmo. Vai ter Bom, que ser, gente. O Brasil vai ter que se contentar com a gente. com certeza. Ó, deixa eu te falar, tava falando pro pessoal que se a internet cair, a gente volta. A gente vai voltar, porque essa live, gente, tô esperando essa live faz um tempo, então a gente vai ter que voltar, não Ai, adianta. tudo bem. Se a internet cair, a gente vai, volta, continua por sinal de fumaça, vocês se conformam com a vida do jeito que ela é. Isso aí. Então, Bom, primeiramente, boa noite. boa noite. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o meu convite. Penso que é muito importante você estar aqui com a gente, discutindo esse tema e falando daquela série maravilhosa que eu maratonei. Ai, que ótimo. Agradeço muito também ter sido convidada. Sempre gosto muito de fazer rolês com você. Ai, obrigada. Bom, aqui no canal, o que a gente faz? No canal não, eu tô fazendo tanta live no canal que eu tô achando que eu tô no canal. Aqui no Instagram, o que a gente faz? Eu falo primeiro para a pessoa fazer uma descrição dela, né? Que eu acho que você já sabe que você acompanha algumas lives, e depois se Uhum. apresentar. Nada melhor que você para apresentar você mesma, né, gente? Fala a verdade. Mas você sabe que a gente é audiodescritor e a coisa que a gente menos pensa em descrever é a gente mesmo? Sério? É uma coisa que a gente menos pensa. Não sei, eu acho que eu sempre penso assim no ambiente inteiro, mas tá aí eu tô nele, né? Mas enfim, vou começar pela descrição visual, pela audiodescrição, depois eu falo outras coisas, né? Estou eu aqui com vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo liso e bem comprido, mais comprido agora porque tá na quarentena, então faz mais tempo ainda que eu não corto. Castanho. Eu uso óculos de acetato, de armação preta. E hoje eu estou usando um colar com um cristalzinho, um cristal transparente e uma estola verde, indiana. Então, isso sou eu visualmente, para quem tinha curiosidade por algum motivo. Tudo bem. E eu, e eu, trajetória, vida e obra. Eu sou tradutora, revisora e audiodescritora. Sou formada em letras, sou bacharel em letras pela USP e fiz pós-graduação em tradução audiovisual. Tradução audiovisual compreende as áreas de tradução para dublagem, legendagem e também a audiodescrição. A gente considera a audiodescrição uma modalidade de tradução, porque a tradução pode ser pensada de várias formas. A gente tem a tradução interlingual, que é a coisa mais comum quando a gente se refere à tradução, que é traduzir de uma língua para outra. Mas também existem modalidades de tradução que não são interlínguas, mas são interlinguagens. Quando você faz a adaptação de um livro para um filme, você está, de certa forma, traduzindo de uma linguagem para outra, da linguagem literária para a linguagem de filme. E o que a gente pensa na audiodescrição? Que a gente está traduzindo a linguagem dos signos visuais para uma linguagem de texto, de palavras. Então, o que a gente traduz na audiodescrição? O que significa visualmente num material? Material que pode ser um filme, pode ser um documentário, pode ser uma imagem, uma foto, um desenho, material que for. A gente pega o que é visualmente significativo e traduz para texto. Dessa forma, pessoas com deficiência visual podem receber essa informação num modo não visual, num modo textual. Então, isso já explica basicamente o que é audiodescrição. Uhum, bacana. Antes da gente começar a falar sobre o projeto da série, né, dos Aventureiros, eu queria falar sobre as suas páginas, gente, porque essa mulher é multifacetada, ela tem muitas páginas. Eu queria que você falasse
como surgiu a página O Grafites Audiodescritos, porque é muito bacana, meu, como você descreve os grafites. Eu acho muito legal. Eu viajo naquela página, gente. Ah, que ótimo. Grafites Audiodescritos é um projeto que eu comecei porque eu quis. Não tem outro motivo, eu comecei porque eu quis mesmo. Tem um perfil do Instagram, Grafites Audiodescritos, que vocês podem seguir. E eles também saem no Facebook, porque no Facebook eu tenho uma página profissional, que é fernandabraencha.trad. fernanda.braencha.trad. E lá eu posto coisas sobre tradução, sobre audiodescrição e tem uma pastinha específica para os grafites. Aqui no Instagram é um perfil específico. Eu sempre gostei muito de grafite. Eu acho que o grafite ele comunica muito numa cidade. É o que as pessoas resolveram desenhar na cidade. Por que elas resolveram desenhar aquilo? Foi para se comunicar com alguma coisa que esteja acontecendo no momento? Foi para fazer uma piada? Ou foi para colocar uma coisa mais bonita no meio de uma cidade que às vezes, de vez em quando a vivência urbana é tão dura que as pessoas decidem desenhar uma coisa bonita. E tem espaço para tudo na Grafites Audiodescritos. Para grafites mais de luta, grafites mais fofinhos ou de piada, tem espaço para o que for. O grafite que me chamar a atenção aparece descrito lá. Então, nesse perfil, eu tenho uma proposta experimental que não necessariamente são audiodescrições tão técnicas. Elas seguem o meu estudo de audiodescrição e seguem o princípio básico, que é acessibilizar o conteúdo. Mas existe também uma proposta artística, que é escolher as palavras para se afinar com o conteúdo do grafite. Então, um grafite mais suave, eu vou tentar escolher palavras mais suaves. Um grafite mais duro, eu vou tentar escolher palavras mais duras para acompanhar. Então tem isso aí, de tentar traduzir a linguagem do próprio traço numa linguagem de palavras. Espero que esteja conseguindo, é uma tentativa minha nesse projeto. Que bacana. Não, eu acho que sim, eu acho que tá super conseguindo, porque realmente dá pra diferenciar, por exemplo, igual aquele grafite que você falou da mulher, dá pra diferenciar um grafite que é mais fofinho de um grafite mais militante, assim, que é mais de luta, igual você falou. E aí eu queria pegar um gancho com o que você traz sobre a questão de, que você falou que eu achei muito legal, né? Ah, mas eu tento usar uma linguagem não tão técnica. Qual é a diferença de uma audiodescrição, por exemplo, mais técnica e uma audiodescrição que a galera faz, assim, só para incluir as pessoas com deficiência no ambiente? A galera que não sabe fazer audiodescrição, mas tenta, que é muito importante. Uhum. Existe a audiodescrição e existe a descrição no modo geral. Uhum. Descrever é uma coisa básica do ser humano. A gente descreve coisas, a gente descreve o que a gente vê, a gente descreve o que a gente acha. A audiodescrição é um estudo, é uma técnica específica e que tem diretrizes específicas. Então, a gente estuda bastante para isso e o que a gente estuda? A gente estuda o gênero textual, a gente estuda formas pelas quais o ser humano apreende significação, porque nós aprendemos significação de várias formas. A gente usa a visão, a audição, a gente usa a nossa cultura, as nossas inferências culturais, a gente usa as relações de tudo que a gente consumiu antes. E a pessoa com deficiência visual tem uma particularidade que é não usa a visão, mas usa todas as outras. Todas essas outras formas, a inserção cultural está tudo ali. Então o que a gente estuda muito é como a gente constrói o que é visual, levando em conta todas essas coisas. Porque eu acho importante frisar isso. Porque às vezes não fica tão claro, para quem não estuda especificamente acessibilidade, que o que a gente está fazendo é dar um jeito de traduzir a informação visual para a pessoa com deficiência visual receber a informação. A gente não está fazendo a pessoa entender a informação. Quem entende a informação é ela mesma. Vocês entendem a informação sozinhos, porque vocês estão inseridos numa cultura, vocês têm sua própria intelectualidade. O que a gente cobre é a parte visual. E somando essa tradução visual com todas essas outras formas de apreensão, vocês constroem um significado. É até uma coisa da linguística isso, não só da linguística, várias ciências falam que o receptor também atribui significado. Em arte, quando o artista lança uma obra, seja essa obra um livro, um filme, um desenho, o que for, ele teve suas intencionalidades. Mas a pessoa que recebe, a pessoa que lê, que assiste, ela também constrói seu próprio significado. E isso tem que ser muito levado em conta na audiodescrição. Deixa eu lembrar da sua pergunta e saber, deixa eu ver se eu fui para um lugar totalmente aleatório ou se eu respondi ela. Você estava perguntando...
sobre a questão da diferença. Eu acho que você respondeu. Estava perguntando sobre como é uma audiodescrição que não é técnica, que, né, que é mais da galera Ah, sim. do Ah, sim, dia. voltando a isso aí. Como a gente descreve no geral, você pode descrever o que tem numa foto sua sem levar tanto em conta essas técnicas, e isso é válido, porque eu acho que nós, audiodescritores, nós nos formamos para audiodescrever diversos materiais. O que Uhum. não quer dizer que pessoas comuns, pessoas de outras áreas, pessoas de outros estudos, precisam ficar com medo e congelar. Tipo, eu publiquei uma foto, mas se eu não descrever da forma certa, será que é melhor eu nem fazer? Isso é uma coisa que eu tento desmistificar muito. Se você não é audiodescritor e não vai fazer filme, produtos culturais, se você quer só descrever as fotos da sua rede social pessoal, faz do jeito que você conseguir, porque isso já é um contato. As pessoas com deficiência visual da sua timeline, os seus amigos, já vão saber o que tem lá na sua foto. Então não fica se preocupando muito em, se eu fizer errado, será que vai ser ruim? Se você colocar, tipo, nessa foto tem eu e meu cachorro é um cocker, orelhudinho, não sei o que, não sei o que tem, você já trouxe alguma coisa. Às vezes, a própria presença de uma legenda já acessibiliza um pouco o que você está postando. Você não postar só a foto e colocar, tipo, foto minha com a minha irmã na praia. Isso já é alguma coisa, isso já é melhor do que a pessoa receber uma imagem sem nada escrito. Então, já uma dica para quem quer deixar a sua rede pessoal mais inclusiva, mas não manja de técnicas de audiodescrição. Pode contar do jeito que você conseguiu o que tem na sua foto. Uma Uhum. dica de audiodescritora é que uma coisa que a gente acaba pesquisando, que a gente acaba entendendo, um disclaimer aqui, não que as pessoas com deficiência visual sejam todas parecidas. Vocês são muito particulares, cada um é um universo e um indivíduo. Graças Mas a Deus. por favor, né, gente? Mas uma, mas uma coisa que a gente nota na apreensão de informação é que é muito comum que pessoas com deficiência visual se orientem no espaço muito bem e acabem dando muito valor para a disposição espacial de uma imagem. Sim. Então é muito legal a gente descrever organizando a informação na ordem de leitura. De qual forma? De direita para esquerda e de cima para baixo. Eu quero descrever aqui o que está numa imagem. É melhor, no geral, que eu comece com o que está em cima, vá indo para a direita e chegue no que está embaixo. Não fique assim, ó. Em cima tem uma coisa, aí embaixo tem uma coisa, no meio tem outra coisa. Isso confunde um pouquinho. Não deixa impossível de entender. Mas é mais fácil que uma pessoa com deficiência visual apreenda bem essa informação se você seguir uma ordem de leitura do que se você for cima, baixo, depois meio, vai de cima para o que está indo mais embaixo. Isso costuma ser melhor. Mas também depende um pouquinho da intencionalidade. Nos grafites eu quebro um pouco isso quando tem uma informação que eu quero que seja a última. Assim, tem isso aqui, mas eu quero fechar meu texto com essa última informação. Então, isso fica um pouco relativo, mas já é uma dica. No geral, é legal você organizar a informação no espaço. Sim, é Isso é verdade. uma, isso é uma coisa que a gente estuda em audiodescrição. Ai, gente, que Eu, legal. Eu aprendi coisa com você. Nossa. eu acabei aprendendo muito sobre organização espacial depois de virar audiodescritora, porque eu tinha muita dificuldade com direita e esquerda. Agora eu tenho muito mais facilidade. Uhum, que bacana. Eu queria até te perguntar isso. A galera às vezes me pergunta, tipo, e eu sempre falo que não, porque a galera sempre pergunta assim, Mayra, é legal eu pôr as minhas impressões nas imagens? Porque às vezes a galera coloca assim, por exemplo, a fulana está sorrindo com uma cara de safada, sei lá. Tem uma menina, ela sempre descreve as fotos dela assim. Que louquinho. Eu acho que isso funciona em redes pessoais, porque acaba que é uma parte da sua postagem. Você está brincando com as pessoas para quem você está postando, você está brincando com seus amigos. Então, para uma. É uma postagem da minha foto, isso vai ser bem efêmero, só vai ser lido hoje. Eu acho que tudo bem, funciona. Mas, quando eu vou fazer audiodescrição de uma obra de outra pessoa, de um filme, eu já não acho isso legal, porque isso fecha a interpretação e faz o meu público só ter a chance de interpretar o que eu interpretei. Eu achei aquela cara de safada. Outra pessoa pode achar que ela estava, sei lá, desconfortável ou irritada. Então, em audiodescrição profissional, eu não acho legal fechar a interpretação. Tem bastante gente que fala sobre isso, sobre audiodescrição empoderadora, não empoderadora. Eu não gosto de ser tão absoluta quanto a isso. E faça sempre isso ou nunca aquilo.
Mas trazer as emoções é uma coisa que tem que ser pensada com muito cuidado para você não fechar a interpretação, porque a gente tem uma responsabilidade de passar para o nosso público o que a gente está vendo, mas também sem trazer o nosso filtro pessoal, porque a pessoa pode ter outros filtros. Um exemplo muito fácil de entender: se eu estou audiodescrevendo um filme, tem uma mulher de, sei lá, uns 40 anos com uma menininha de uns 10 num parque. Você já vai jogar na descrição, mãe e filha no parque. Você não sabe se são mãe e filha. Elas Sim, é podem ser mãe e filha. Pode ser uma tia, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga dos pais, pode ser qualquer coisa. Então é melhor você falar uma mulher com uma menina. Se você, com a inserção cultural que você tem, achou maternal aquele comportamento, sei lá, ela falou pra menina, cuidado, não vai aí que é perigoso. Se você achou que isso referencia um comportamento maternal, a pessoa com deficiência visual também vai achar ou não achar. E ela vai achar ou não achar sozinha. Tem que você tenha que dizer. O que você teria que descrever é o que está acontecendo visualmente ali. Ela está com a menina de mão dada. Se você quiser pensar, provavelmente é a mãe, você vai pensar, sem que eu tenha que dizer. A Uhum. gente tem que aprender a dissociar. Eu estava falando de como o ser humano apreende informação. O audiodescritor tem que aprender a dissociar essas formas e entender o que eu percebi por meio da visão, o que eu percebi por meio da inferência, o que eu percebi por meio do intelecto. A gente tem que separar essas coisas e colocar na audiodescrição o que foi apreendido por meio da visão. Esse próprio trabalho de dissociação de como a gente percebe a informação, ele já é muito legal e já abre muito a nossa cabeça. Nossa, que bacana. Nossa, eu paro para pensar em tantas coisas. E eu já quero pegar um gancho também. Você falou sobre a questão de maternagem, já quero pegar um gancho naquela discussão que a gente sempre faz, que é a questão de que as pessoas acreditam que você está fazendo audiodescrição, então você está fazendo um favor para a galera que tem deficiência visual. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de maternagem, de cuidado, e se isso está associado à profissão. Tem um estereótipo que eu acho muito complicado e que a gente muito tem que quebrar sobre o trabalho com acessibilidade. Eu falo especialmente do lugar de audiodescritora, mas talvez intérpretes de Libras também sofram com isso, que isso é pensado às vezes como, às vezes assistencialismo é uma palavra usada, maternalismo é uma palavra que eu gosto de usar também, às vezes parece que é um favorzinho, parece que a gente está tipo, vamos ajudar o coitadinho do ceguinho porque ele não enxerga, e eu acho que não é por aí. Eu penso no meu público como um público que merece um trabalho de qualidade, pensado e estudado especialmente para ele. Eu, por exemplo, eu não sei falar nada de russo, mas eu li Dostoiévski. Por que eu li Dostoiévski? Porque alguém traduziu do russo e traduziu estudando muito bem russo para português para que eu pudesse ler. Se essa pessoa não tivesse feito essa tradução, eu nunca teria lido Dostoiévski, nunca teria acontecido. Então, da mesma forma, eu penso em fazer um trabalho estudado de qualidade. O que essa pessoa, para quem eu estou aqui audiodescrevendo, não faz? É ver. Mas o que ela faz? Pode fazer todo o resto. Ela pensa, ela faz, tem sua própria intelectualidade. Então, o negócio não é só pensar no que a pessoa não faz, é pensar no que ela faz também. E isso, de vez em quando, no Brasil, não sei se é só no Brasil, ou se é geral, às vezes ainda tem uma lacuna cultural com isso aí, porque um negócio também que eu costumo falar, já falei para você. A inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, no mundo da intelectualidade e na participação social, ela ainda é uma coisa relativamente nova. Sim. Há cerca de 50 anos atrás, o que para a história é ontem, a pessoa com deficiência visual e a pessoa com deficiência no geral ainda era pensada como uma pessoa que vai ficar meio que esquecida no canto da casa. Vai ser alimentada, ela vai ser cuidada, mas não se pensava nela como uma pessoa que vai agir socialmente, que vai ser um produtor de conteúdo, não só um consumidor. Isso aqui é importante também. Acessibilidade não é só você poder consumir o meu conteúdo porque eu descrevi, é eu poder consumir o seu também. Eu também poder assistir o seu canal. Você está aqui de forma ativa. E hoje em dia a gente pensa nisso. Essa pessoa com deficiência visual, ela vai assistir um filme, vai ter suas próprias ideias sobre o filme. 50 anos atrás não se pensava tanto nisso. Então eu estou aqui falando de como a pessoa com deficiência visual constrói seu próprio intelecto e como a audiodescrição pode apoiar isso. Mas para isso ser pensado, a gente tem que ter como pressuposto que a pessoa com deficiência visual constrói o seu próprio intelecto.
E se a gente não entender isso, a coisa já falha do princípio. Por isso eu sou muito contra infantilizar pessoas adultas. E às vezes você vê um pouco isso na acessibilidade. Não sei se já aconteceu com você, mas dá a impressão que a pessoa já se volta a você, ela já se volta para você, ela já muda até o tom de voz, já. Todo Querida, aqui nesse self-service tem o quê? Tem batatinha, tem arrozinho, o que que você quer? Não precisa falar assim com você, pô. Todo dia, desde a hora que eu acordo, bom, agora não, tá em quarentena, né? Mas quando eu saio, quando eu pôr meu pé na rua, é assim. E a gente não precisa falar assim. Eu posso falar normal com você. Eu posso falar, Mayra, então, o que que tem aqui? Tem arroz, tem batata, a batata tá aqui, o arroz tá aqui, o que que você quer pegar? Uhum, E também tem isso aí, quando você está num self-service, descrevendo para o cego o que tem. Tem toda uma conversa sobre a pessoa quer escolher sozinho o que ela vai comer, não é para você escolher. Fala o que tem e deixa a pessoa escolher. É uma conversa que eu já ouvi também, que às vezes a intenção da pessoa até ela parte de um lugar positivo, ela quer cuidar, ela quer ajudar. uhum. Mas às vezes, no querer ajudar, ela tira o seu próprio direito de escolha. E isso tem que ser pensado também. Opa, peraí, perguntas, perguntas? Oi, Fê e Mayra. A gente tem uma pergunta interessante aqui. O Cássio falou boa noite, parabéns pelo trabalho. E Obrigada, ele Cássio. perguntou: quando descrever as cores se torna relevante? Quando descrever as cores se torna relevante? Isso é uma Essa questão muito interessante. essa é a narradora da série? É a Luísa Maravilha. Sim, essa é a Luísa que faz a narração, faz a locução da audiodescrição da Sim, eu sou Desaventureiros. a locutora da Desaventureiros, da audiodescrição. Ela está aqui lendo perguntas pra gente. Então, Cássio, uma questão sobre cores. Às vezes é um pouquinho polêmico, não digo polêmico, mas é uma questão que as pessoas colocam. É útil incluir cores na audiodescrição? A pessoa com deficiência visual quer saber cores, não quer saber cores? Isso parte de uma outra questão interessante. O nosso público, ele é heterogêneo. E não só ele é heterogêneo porque cada pessoa é um universo próprio, como também porque a gente atende a perfis diferentes. Por que eu falo pessoas com deficiência visual? Já pode ser uma primeira questão para quem não está tão acostumado com o tema. Porque eu estou me referindo a um guarda-chuva que inclui o cego, a pessoa com baixa visão, vários tipos de baixa visão. Tem a baixa visão que enxerga o todo, mas tem dificuldade com o específico. Tem o que enxerga específico, mas tem dificuldade com o todo. Tem a visão tubular. Um oftalmologista podia explicar isso com muito mais detalhes, mas a gente tem vários perfis nesse espectro. Por isso, pessoas com deficiência visual, aqui eu estou abarcando todo mundo, porque a audiodescrição pode servir a esse espectro inteiro, não só para o cego. Feita essa observação, também tem pessoas que enxergaram até os 5 anos de idade, tem as pessoas que nunca enxergaram, tem que enxergou até os 30. Então, cada pessoa tem uma vivência. Algumas pessoas vão falar, eu tenho uma memória visual e para mim é interessante saber cor. Outra vai achar, para mim não é interessante. E mesmo quem nunca enxergou pode achar interessante por causa da dimensão cultural da cor. O vidente recebe a cor por meio da luz, certo? Mas quem não enxerga pode ter uma ideia cultural da cor. Porque, se você lê livros, filme, não sei, qualquer coisa que você consuma, você pode estar acostumada com a ideia de cores numa dimensão cultural. Ah, essa mulher de batom vermelho. Ah, normalmente o batom vermelho ele quer expressar alguma coisa. Sei lá quem tá de vestido branco. Um exemplo que eu gosto de dar. Se eu tô audiodescrevendo um filme e tá. Ah, eu tô audiodescrevendo uma cena. Ah, num velório. Todo mundo vestido de preto. Entra uma mulher de vestido vermelho. Você teve algum impacto com isso aí? Ela fez uma escolha diferente de todo mundo. E mesmo se você nunca viu o vermelho visualmente, assim, literalmente, você viu o vermelho de uma forma cultural e isso pode ser interessante para você na cena. Por isso que eu defendo que, sim, é interessante introduzir a cor na audiodescrição. Não precisa ser de forma obsessiva. Aí, pera, aqui tem um vermelho mais claro, aqui tem um mais escuro, mas eu acho que é interessante a cor estar presente, sim, por esses motivos. Uhum, bacana, muito legal. Tem até várias polêmicas, né? Tipo, a gente tava brigando esses dias no grupo, porque o pessoal falou assim: ah, escrever se a pessoa é negra ou não, se vocês não vão ver do mesmo jeito. E aí a gente falou que queria Hum. escrever, até mesmo pra gente saber, né? Pra não cometer nenhuma questão racista e se referir à pessoa de uma maneira que ela goste de, né, de que se refiram a ela. Então a galera às vezes não descreve porque acredita que a gente não vai precisar ver, né? Então Hum. importante que descreva.
Eu acho importante, porque o vidente está vendo isso. Você não descrever, você só garante que a pessoa com deficiência visual não vai ter acesso à mesma informação que você. Então, eu acho muito importante descrever, porque vocês vão ter, assim, uma ideia de que não é todo mundo igual naquele filme. Ah, beleza, tem uma pessoa de cada pessoa de um jeito, e isso é legal. Eu penso na diversidade como uma coisa que deve ser celebrada e não escondida. É, também Se acho. Sim, porque isso tudo partindo da ideia de equidade e não daquela igualdade planificadora. Eu não acho que a gente tem que fingir que somos todos iguais. A gente tem que assumir que somos diferentes e colocar isso como uma equidade de valores. Somos diferentes e isso não faz com que um valha mais que o outro, mas somos. A variedade, ela existe. Então, eu acho interessante que ela apareça na audiodescrição. Já me questionaram sobre isso. Falou, mas isso não pode levar a reações racistas? Eu falei, olha, se pode levar a reações racistas, a reação ela vai ser da pessoa e o vidente também pode ter. Porque as pessoas também tem toda uma mitificação em torno disso. O cego ele é um anjo perfeito que não está sujeito a racismo, machismo? Não, não é. A pessoa com deficiência visual ela está sujeita a todas as pressões sociais que existem na sociedade no geral. Não, não tem isso aí não está isenta. Então, se uma pessoa com deficiência visual tiver uma reação racista, machista ou o que for, isso é dela. A gente não pode garantir que não vai ter. A gente pode, como sociedade, tentar construir uma equidade juntos cada vez melhor, mas acho que isso faz parte da infantilização da pessoa com deficiência. Pensar, tipo, são anjos, são perfeitos, têm a moral perfeita, e não tem, né? São abertos e não são, não. São pessoas como todas as. Uhum, sim. Sim, muito bacana. Ai, gente, eu poderia ficar conversando com você a noite inteira, gente. Vamos fazer milhares de lives. Aí a gente já chama a Luísa já para participar. Várias lives. Aqui, outra pergunta. Pergunta. A Solange perguntou como descrever obras de arte, que tem tudo a ver com o grafite de áudio descrito também. Sim, como descrever obras de arte. É muito difícil, precisa de tempo, precisa de verba, mas é muito legal de fazer. Alguns museus já estão tendo uma visão mais voltada a isso. Em São Paulo, o Itaú Cultural faz exposições que costumam incluir audiodescrição. Agora, em quarentena, ninguém mais está fazendo exposição nenhuma presencial, mas mas tem isso aí. Em obras de arte, você tem que pesquisar bastante, porque você tem que se inserir no universo daquele artista e daquele tipo de obra. Podem ser pinturas, podem ser esculturas, toda obra que tenha comunicação visual é passível de ser audiodescrita. Isso vai variar muito de formas. Agora, o como, no sentido de veiculação, não sei se isso faz parte da pergunta, você pode tanto ter audiodescrições gravadas, que vão estar lá do lado da obra, um QR Code ou um fone de ouvido, já vi isso, tem um fone de ouvido pendurado do lado da obra, você vai lá, coloca e escuta essa audiodescrição. Ou tem um QR Code, você aponta seu celular e escuta no seu próprio fone. Na exposição do Leonardo da Vinci, que eu fui, tinha audiodescrição e era assim, você ia passando pelas salas e ela era gravada. Uma outra possibilidade é ter um audiodescritor guia, que vai ficar lá ao vivo, e já preparou, já viu a exposição, já anotou, fez um roteiro todo prévio e vai ficar andando com as pessoas e audiodescrevendo ao vivo. Isso é uma possibilidade também para museus. Muito bacana. Será que tem perguntas? Ou Mais perguntas? Ou eu já posso partir para vi uma aqui. O museu deixa o cego tocar a obra? Depende do museu e depende do caráter da obra. Pinturas, por exemplo, não tem jeito, não teria nem como. Esculturas depende. De vez em quando o museu pode fazer o quê? Aquela escultura oficial, super antiga, não pode tocar, senão estragaria. Mas a gente faz uma reprodução em tamanho menor e essa reprodução pode ser tocada. Já vi isso acontecer, fazer reproduções e você poder tocar a reprodução. Na exposição do Leonardo da Vinci, eu por acaso estava com um amigo cego e eles abriam uma exceção e deixavam as pessoas com deficiência visual tocarem as obras. Mas por quê? O que eram as obras no caso? Tinha os planos do Leonardo da Vinci, né, os esboços dele, e eles reconstruíram como seria se tivesse construído esses esboços. Aí tem lá a máquina voadora, e eles fizeram a máquina voadora.
Então, essas reproduções, elas não eram obras super antigas que não pode estragar. Eram obras que o próprio museu construiu. Então, eles abriram essa exceção e acabou que eu fui descrevendo para ele e guiando, e ele foi tocando as obras e foi bem bacana. Ai, Mas que legal. depende do caráter da obra. Vai ter obra que não tem como. É, tem obra que eles não deixam mesmo tocar. Uhum, por questão de estragar, né? Uhum. Eu fui no museu, acho que foi da América Latina, não lembro qual foi, mas eles não deixaram tocar algumas coisas. Algumas eles deixavam e outras não. Sim. Fê, e Tem mais agora, perguntas? Seguir? Uhum. Sigamos, então. agora eu quero a parte, assim, todas as partes são legais, mas eu amei. Tipo assim, eu pensei que eu não fosse amar tanto dos aventureiros, mas eu amei de verdade. Ah, que E bom. eu quero perguntar pra você como que foi, assim, tipo, ser uma diretora de projetos, né? Eu sempre esqueço, mas é isso, né? É gerente de projeto. Ah, esqueci de explicar uma coisa antes, que é o processo de uma audiodescrição, porque algumas pessoas podem não saber tudo que uma audiodescrição envolve. É Que eu verdade. estou falando aqui para vocês que eu sou audiodescritora. Não quer dizer que eu faça o trabalho inteiro sozinha. Claro que depende do material. Eu vou focar um pouquinho em material gravado, que é filme, série, que é o que a gente faz na Desaventureiros. Mas isso vai variar um pouquinho. Por exemplo, eu vou falar de gravação. Se é uma audiodescrição ao vivo, já não vai ter etapa da gravação, porque ela não é gravada. Mas enfim, eu vou focar um pouquinho numa audiodescrição gravada. Filme, série, o que for. Começa com o audiodescritor, às vezes chamado de audiodescritor roteirista, que aqui no caso sou eu, esta que vos fala. Eu assisto o filme e faço as opções de tradução para a audiodescrição. Como eu disse, a gente pensa a audiodescrição como uma tradução intersemiótica que traduz a linguagem dos signos visuais para palavras. Então eu vou lá para analisar, falar, o que tem nesse filme? O que é importante comunicar? O que não é? Como descrever? Como interagir com os sons também? Como não, onde que eu vou situar essa audiodescrição para ela não interferir na fala do personagem? Eu vou lá, vou escrever esse roteiro, vou preparar isso tudo direitinho. Depois do audiodescritor, pode passar por uma revisão, é muito bom que passe, no Desaventureiros a gente faz isso, de um outro audiodescritor que pode ter algumas outras ideias e se complementar. Nisso a gente fecha a versão pré-consultoria do roteiro. Opa, deu uma caidinha? Não? Não, tô... Impressão que deu uma eu caída? sou- Ah, tá. Ah, tá. Mas enfim, só terminar isso aqui, a gente terminou a fase pré-consultoria, a versão 1 do roteiro. Esse roteiro vai para a consultoria. O que é o consultor em audiodescrição? O consultor em audiodescrição é uma pessoa com deficiência visual, necessariamente, que também estudou a audiodescrição, estudou todas essas técnicas, e vai passar para a gente uma revisão do roteiro, que vai mostrar se esse roteiro está útil para uma pessoa com deficiência receber aquela informação. Porque esse papel é muito importante, porque o consultor é muito importante. Porque por mais que a gente estude, a gente não tem a vivência real de como é apreender informação sem ver. E como a gente não tem essa experiência real, a nossa visão acaba compensando algumas coisas. Eu fiz aqui a audiodescrição dessa cena, para mim, ela tá boa. Mas aí o consultor, que é uma pessoa com deficiência visual, vai falar, faltou uma informação, você esqueceu de dizer que esse personagem saiu, então ele ficou lá. Por que eu esqueci? Porque a minha visão compensou isso e passou para mim. Para o Uhum. consultor não vai passar. Então a gente precisa muito da consultoria para que o trabalho fique bem feito, frisar a importância disso. E acaba que isso acaba batendo naquele lema de pessoas com deficiência, que é o nada para nós sem nós. Uhum. Então, na audiodescrição, a participação da própria pessoa com deficiência visual, ela é importantíssima e ela é sempre feita em conjunto. Vidente e pessoa com deficiência visual vão necessariamente trabalhar juntos numa audiodescrição, não tem jeito, não vão fugir um do outro, teremos que conviver. Obrigados. Depois, depois do roteiro pronto, passado pela consultoria, se é um material gravado, ele vai para a gravação, um locutor, como por exemplo a Luísa, no nosso caso, que é alguém que estudou Uhum. as técnicas de locução, como lidar com o microfone, como respirar direito para gravar, como lidar com os sons, como lidar com o fonema. É uma pessoa que estudou tudo isso, vai gravar no microfone e essa gravação vai para um editor de som. Descrições ficarem suaves. Como deixar a audiodescrição sempre audível?
Imagina num filme que tem bomba, tiro, um filme de ação. Se o som da bomba ficar muito alto, vai dar para ouvir a audiodescrição? Por que que vai dar para ouvir? Porque o editor vai fazer, dá para ouvir, vai deixar a audiodescrição mais alta, baixa quando precisar. E som também. Quando é uma áudio, se você for fazer de uma peça de teatro, vai estar no microfone falando ao vivo, com o roteiro preparado. Mas se for material filmado, ainda tem esse editor. Então, tudo isso para explicar como é que todas as pessoas que estão envolvidas numa audiodescrição. Uhum. Mas duas questões aqui. Peraí, acho que a Mayra deu uma... Mayra está entre nós. Vamos sair fazer o jogo do copo. Tá travando? Estão me ouvindo? Agora tô. Ai, tá travando. Meu tripé caiu aqui, tá? Pronto, peraí. Eita, volta tripé. Pronto, tá você. Maravilha. O que você ia dizer? Eu disse que tava travando, eu perguntei pra vocês que opção, porque será que o Instagram já tá expulsando a gente? Ai, não sei. Nem sei se o Instagram tá expulsando a gente já. Não sei. Que horas são? A Luísa. São 9h35. 9h35. Ah, não. A gente começou às 8. Não, então temos tempo ainda. Ainda a gente tem tempo. O Instagram para de fogo. O Instagram, pelo amor de Deus. Então temos tempo. Não causa Instagram. Perguntas até agora sobre essa questão de processo? Não? Então, tem uma aqui que acho que é uma coisa que já foi abordada aqui, mas tem bastante pano para manga. É difícil você não colocar sua emoção pessoal na análise das obras? É difícil porque é uma coisa que a gente estuda muito em qualquer confecção de gênero textual, qualquer texto, é que a neutralidade real, 100%, ela não existe, né? Até para jornalismo as pessoas falam em neutralidade. E a gente sabe que o 100% neutro não existe, porque mesmo no que a gente enxerga, já tem um filtro nosso. Uma coisa que eu também costumo frisar nem todo vidente enxerga igual. Eu posso olhar para uma cena e eu percebi uma coisa que um outro vidente não percebeu. E a gente, como audiodescritor, a gente é treinado para perceber muita coisa. Assisto lá uma cena de um filme. Eu vou perceber, tipo, esse personagem, ele tá de aliança ou ele não tá de aliança. Com isso, o diretor quis dizer que ele é casado? Ou, tipo, tem uma aliança ali no canto da sala, isso quer dizer que ele tirou? Então a gente é treinado para enxergar muita coisa. Mas já me aconteceu, deu áudio descrever alguma coisa e um vidente falar para mim que não tinha percebido. Tem aliás, uma coisa muito engraçada. Uma vez eu fiz audiodescrição em um evento, porque também eventos ao vivo podem ser audiodescritos, e foi na Câmara Municipal de Jundiaí. Aí um vereador falou: eu trabalho aqui faz sei lá quantos anos, eu nunca tinha visto isso aí que você descreveu. Não sei se era a disposição da imagem, das cadeiras, o lugar que estava o brasão da cidade, eu descrevi o brasão, ele falou que eu falei coisas que ele nunca tinha percebido, evidente. Então, a gente está sujeito ao nosso filtro na hora de descrever e na hora de perceber o que está descrevendo. A gente tenta, o máximo possível, não colocar o nosso julgamento. O nosso julgamento a gente quer tirar da audiodescrição para dar espaço para o julgamento pessoal do espectador. Mas, sim, está sujeito a filtro. Bacana. Mais uma? Tem mais uma aqui que é a Silvana. Beijo, Silvana. Perguntou, para a pessoa que nunca enxergou a audiodescrição, é efetiva? A pessoa consegue imaginar a coisa ou a ação? Eu acho que a Mayra poderia falar um pouco sobre isso também. Fala um pouco do ponto de vista de público. Como você se relaciona com a audiodescrição? Nossa, com certeza. Tipo, a gente consegue sim imaginar. Porque, por exemplo, hoje eu tava assistindo, até vou tocar na questão da websérie. A hora que a Luísa tava narrando as coisas, eu conseguia imaginar, por exemplo, o touro como um ser estranho, coitado. Não queria imaginar isso dele. Mas eu conseguia imaginar ele um ser assim, diferente, sabe? Um ser que fazia parte daquela diversidade. Já a Xi, eu não sei porquê, mas do jeito que a Luísa falava dela e do jeito também que ela falava dela mesma, eu conseguia imaginar ela como um serzinho pequeno, né? Eu conseguia imaginar a floresta, principalmente quando falava, por exemplo, taverneiro, classe, né? Humano, raça. E aí era muito legal, porque tipo, eu conseguia ter com aquelas
com aquela descrição preliminar. Gente, E deu uma travadinha, mas agora voltou. Agora você está entre nós novamente. voltei, não preciso mais fazer o jogo do copo. Não. Mas então, eu consegui imaginar todas as coisas, assim, dava pra imaginar muito bem. Igual no, por exemplo, quando vocês descreveram o show da Marília, a gente conseguia imaginar a piscina. Eu conversei com vários amigos que falavam que conseguiam imaginar a roupa que a Marília tava, eu também conseguia imaginar a roupa dela, conseguia ver, né, como era a casa dela. E se talvez, tipo, não tivesse audiodescrição, a gente não conseguiria pegar esses pontos, assim, principais. Ah, que ótimo, porque é uma das coisas que eu mais quero saber. Se o nosso trabalho está sendo efetivo para o público, se uma pessoa assiste a audiodescrição da Desaventureiros, assiste a série com a audiodescrição ou sem, e se faz efetivamente diferença. Isso é uma coisa que eu quero muito saber. Você acha que se você tivesse assistido sem a audiodescrição, você teria menos informações do que com? Você acha que isso foi efetivo? Nossa, Fer, com certeza eu teria menos informações. Eu não saberia, por exemplo, que eu vi que tem um alaúde. Eu não saberia como que é as presas acho que é do touro que tinha as presas. É a Gébora, Acho que ela é um oitavo que orc, ela tem presas, né? é verdade, é a Gébora. Eu não saberia como que a Gébora é. Então eu não pegaria nada da série. Eu só pegaria, por exemplo, as falas deles, né? Quando eles faziam as coisas lá na floresta ou nos lugares que eles iam, eu não conseguiria entender nada. Ai, que ótimo. Então quer dizer que tá chegando. Nosso compromisso é cobrir o que não é dito. O que os personagens dizem, a gente não é redundante sobre isso. Se o personagem fala, por exemplo, abre aqui, tô indo abrir a porta, e abre a porta, a gente não precisa falar que ele abre a porta, ele mesmo já disse. Mas se nada for dito, a gente cobre. Então a audiodescrição também tem essa atenção. A gente não tem que redundar o que é dito, a gente tem que cobrir o que não é dito, o que as falas e os sons não vão te dar. O que as falas e os sons forem te dar, eles já vão te dar. Mas é Sim. bom saber que a gente está chegando nesse objetivo, eu fico muito feliz. Não, com certeza vocês estão chegando. E aí eu queria até pegar um gancho e perguntar, por exemplo, que eu vi que vocês falaram, né? Não existem webséries, muitas webséries com audiodescrição. Eu não achei. Eu procurei referências de websérie com audiodescrição e não achei, então corremos o risco de ser uma das primeiras do Brasil, porque eu não Meu achei. Eu Deus! não posso garantir a nível mundial, talvez tenha em outros idiomas, mas no Brasil eu não encontrei. Eu já encontrei alguns canais de YouTube que fazem alguma coisa nesse sentido, mas Uhum, websérie, narrativa mesmo, inteira, audiodescrita, eu não encontrei. Então, até na hora de uhum, eu procurar formatos, procurar referências, como fazer, muita coisa eu tive que criar formatos. Então, já entrando na Desaventureiros. A Desaventureiros é uma websérie que ela brinca com o formato dos RPGs. Ela é uhum, basicamente uma websérie de fantasia que se passa num ambiente propositalmente genérico de RPG, aquele ambiente que tem elfos, tem anões, tem orcs, mas uhum, também brinca com coisas do nosso mundo real, como as relações de trabalho, as tensões dos relacionamentos, tensões raciais, porque esse é um universo que tem raças propriamente ditas, né? Elfo, orc, anão, meio elfo, humano. Então, uhum. também tem toda uma questão com as questões, com as tensões raciais. Então, eu acho que é uma série que traz um frescor muito bacana. Uma coisa que eu sempre falo de fantasia é que ela é uma máscara que revela, na forma da fantasia, as narrativas conseguem dizer muito mais do mundo real do que às vezes o realismo consegue. De vez em quando é mais fácil você enxergar o racismo entre elfos, humanos e anões do que é enxergar nas etnias humanas. Fica claro, fica escancarado o que aquilo é. Eu acho que a fantasia tem esse poder e a Desaventureiros tem esse poder. Uhum. Então eles colocam. Ela se passa nesse universo de fantasia, trazendo elementos do mundo real. Eu acho as relações de trabalho em Desaventureiros muito bacana. Os questionamentos das relações de trabalho. O Vic tem toda uma questão dele ser filho de uma grande empresária, né? A mãe Enterprises. Ele fica pensando como é que eu faço com isso? Será que eu fico tentando o patrocínio da minha mãe? Será que eu tento um outro tipo de negócio? Então tem todo o questionamento disso. Tá? Opa, questões, questões? Ah, tem pergunta. Tem uma questão aqui que é mais uma provocação, que é Vocações. provocações, que é como sensibilizar os produtores e gestores para ter audiodescrição em novelas, shows, teatros. Como sensibilizar os produtores Ai, a pensar cada vez. Uma coisa que eu tenho que falar é que esse crescimento da audiodescrição nos últimos anos
ele é muito de responsabilidade das pessoas com deficiência visual, da pressão do público. Nós, audiodescritores, a gente pode estudar, a gente pode fazer nosso trabalho melhor que for, mas eu acho que é a demanda do público que faz uma audiodescrição ser contratada. Uma novela, um seriado, um projeto vai contratar audiodescrição se eles acharem que o público quer, se eles acharem que o público que assiste prefere com audiodescrição do que sem. Então, o advento da hashtag para cego ver, a cobrança por audiodescrição, isso é um mérito muito do próprio público com deficiência visual que está cada vez mais produzindo conteúdo, se colocando na internet, mostrando, olha, eu estou aqui, eu tenho a minha intelectualidade, eu existo, eu sou um público, eu estou aqui comprando produtos, eu conto. Então, eu acho que isso fez a audiodescrição crescer muito, e isso pode fazer a audiodescrição crescer muito mais. A própria pressão do público. Eu falei para a Mari outro dia, falei, olha, nós audiodescritores, nós somos um monstro que vocês criaram. Vocês público pressionando. A gente está aqui estudando esse monte de coisa porque houve uma cobrança do público. Então, a gente fica muito feliz com isso, porque isso é bom pra gente, né? A gente vai para os lugares e tem audiodescrição. Isso é muito importante. Então, acho que é cobrar mesmo. É cobrar das formas que conseguir. Cobrar na internet, cobrar os streamings, Netflix, Amazon Prime, Apple TV. A Netflix mesmo, que é o maior streaming, né, atualmente, tem muito pouco material audiodescrito. Essa contagem não está atual, porque eu fiz mês passado, mas eu fui lá contar e tinha 33. Entre séries, documentários, tinha só 33 materiais, né? Também que alguns deles eram tipo uma série inteira de documentário, aí não é um vídeo só. Mas de tudo que tem na Netflix, só tinha 33 materiais audiodescritos em português brasileiro. É muito pouco. Dá para aumentar essa porcentagem, né, gente? Netflix, vamos aumentar. Ô, Fer, por falar nisso, eu já quero até te fazer uma pergunta, ainda bem que você tocou nesse tema do Netflix, porque não sei se você viu a campanha que nós fizemos, a campanha hashtag Netflix Dubladê, e aí essa campanha deu maior bafafá, porque alguns consultores mais antigos, assim, não vou nem citar nomes aqui, mas tem uma que é muito famosa, inclusive, falou que a gente era jovem demais e que a gente não estava entendendo o sentido da nossa campanha. Porque ela falou que dublar a audiodescrição fica muito pobre. Só que o que a gente tentou explicar para ela? Que a gente estava fazendo essa campanha com a visão de consumidores. A gente não queria que dublasse a audiodescrição, a gente só queria que tivesse audiodescrição. E aí foi a maneira que a gente encontrou de falar com o Netflix. O que você acha disso? Você acha que realmente fica muito pobre se a gente falar, tipo, hashtag dubladê? Como que é isso? Eu acompanhei essa polêmica, achei isso tudo muito engraçado. Eu acho que é uma falha de comunicação que aconteceu. O que o público quis dizer, na verdade, nós queremos audiodescrições em português brasileiro para a gente assistir. Basicamente, eu acho que é isso que vocês disseram que queriam. Aí, dublagem acabou sendo um termo usado, por quê? Porque o brasileiro está acostumado com a dublagem. Já a audiodescrição é muito nova. Então, foi um termo que surgiu. O público não é obrigado a saber do processo. Tanto que eu expliquei aqui o processo, porque as pessoas não são obrigadas a saber. Elas podem ser consumidores de audiodescrição e não saber como faz. Sei lá, eu durmo em cama e eu não sei marcenaria. Então, tem muita coisa que a gente não sabe como faz tudo que a gente usa. Então, é claro que o consultor em audiodescrição sabe, porque ele trabalha com isso. Mas o público geral pode não saber por quê? Porque sabe outras coisas, tem outra profissão. Se você for perguntar da profissão da pessoa, eu que não vou saber. Então, rolou essa falha de comunicação. Aí, o que deixou algumas pessoas com ânimos muito inflamados é porque mexeu com o orgulho da profissão. E, falando agora tecnicamente, dublar realmente não fica legal, porque seria você pegar uma audiodescrição estrangeira, traduzir para o português e locutar em cima. Não é a mesma coisa, as opções que eu posso fazer em português não vão ser as mesmas que foram feitas em inglês, por vários motivos, por diferenças, como eu sou tradutora também, eu posso falar, as diferenças da língua vão provocar diferenças na feitura do texto. Enquanto em inglês a frase ficou desse tamanho e privilegiou tal detalhe, em português eu vou construir a frase de um outro jeito. Então, por isso, a audiodescrição traduzida não fica bacana. O que é legal é a gente produzir uma audiodescrição no Brasil, uma audiodescrição brasileira. Caramba! Sim. Mas isso, assim,
Eu acho que não precisava brigar tanto, porque eu entendi o que o público quer dizer. O público quer que se produza audiodescrição no Brasil. E se a Netflix também entender isso e começar a contratar a gente, tá todo mundo bem, vai ter trabalho pra gente, pros consultores, pra todo mundo. Mas era isso que eu ia te perguntar, Fer. Como produzir uma audiodescrição no Brasil, por exemplo, para os filmes deles que não são nacionais? Como fazer isso? Porque agora eu fiquei curiosa. Ai, gente, eu quero conversar com você até amanhã. Então, como produzir? Ele é produzido em cima da dublagem. A dublagem, ela tá lá, e dublagem é também um processo com uma cadeia cheia de profissionais. Como eu sou tradutora também, posso falar, começa com o tradutor, parecido com a audiodescrição esse começo, que faz as opções, faz o texto. Depois vai para o dublador, que é um ator. O tradutor para dublagem não precisa ser ator. Eu posso traduzir, eu já traduzi para dublagem, inclusive. Eu não sou atriz. Eu faço o texto. Aí pessoas que são atores vão lá e vão atuar em cima desse texto. E essas pessoas não precisam saber inglês, elas vão receber o meu texto traduzido e vão atuar. Depois também vai para. Também tem revisão, também tem edição de som. Edição de som é muito importante em dublagem, porque uma coisa que aconteceu em dublagem antiga e não costuma acontecer mais é você escutar uma dublagem e assim, a pessoa entra na igreja ou tá no meio da rua e soa da mesma forma. Sim. Parece que o som é todo com cara de estúdio. Hoje em dia isso não acontece mais. Os editores de som de dublagem brasileiro costumam fazer trabalhos muito bons de reproduzir as texturas do som. Então, para colocar uma audiodescrição no material estrangeiro, a gente trabalha em conjunto com a dublagem. A gente pega o material dublado e produz em cima dele. Então, tem uma aliança, sim, com a dublagem. Nossa, Temos muito questões? legal. Não, eu lembrei tudo dessa questão. Vale lembrar também que a palavra dublagem é usada para descrever trabalhos de voz em geral. Então, às vezes, voz original também é chamada de dublagem. E é uma coisa diferente. Tem razão. Esse é outro engano também. Se a gente produz uma animação aqui no Brasil, ela não foi dublada. Ela foi produzida uma voz original para ela. Sim. Tem essas questões também. Bacana. Então, agora eu entendi. Tem um comentário aqui do Felipe Mianes. Abraço, Felipe Mianes, Oi, consultor. Felipe Mianes, maravilha. Ele falou parabéns pela live e pelo modo como trata o tema. Maravilhoso. E também tem uma pergunta aqui, se tem atualmente alguma petição para assinar para ter audiodescrição, para ter mais audiodescrição, ou em algum lugar? Eu não estou sabendo de nenhuma petição. Se alguém souber de alguma petição, me fala. Mas sempre tem cobranças, hashtags aparecendo. Eu acho que agora, com essa quarentena, cada vez mais a gente está assistindo coisas em casa, eu acho que isso vai ter que aumentar. Porque uma coisa que vinha acontecendo, aliás, foi adiada, foi a lei para audiodescrição no cinema. Não sei até que ponto vocês acompanharam isso. 2020 era o prazo para que todas as salas de cinema se adequassem e tivessem aparelhos de audiodescrição. Foi adiado para 2021. Não sei se vai ficar uma quadrilha, tipo, 2021 é mentira, agora é 22, agora é 23. E quando for ver, vou estar eu lá com 90 anos e não vou ver todas as salas do Brasil ainda com... Não, parece que agora virou lei, você viu? Eu até publiquei no meu Insta. Agora virou lei mesmo. Fer? Travou. Só uma perguntinha aqui que eu vi da Bia. Opa, tá me ouvindo? Travou? Ainda tá travado? Peraí. Não, ainda não. Peraí. Esperando. Peraí que eu vou pôr na bateria, porque a bateria vai acabar e é por isso que ele travou. Ai, caraca! Pronto. Sem bateria, nada acontece. Tá dando pra me ver? Que eu tô sem tripé agora. Tá. Tô te vendo, sim. Ainda que sem tripé. Pronto? Tô arrumada agora. Só uma perguntinha aqui da Bia. Aliás, oi Bia Porto, que é da companhia Barco. Eu já trabalhei com audiodescrição da peça deles. Foi num festival. Festival Arena Hilda Hilst, que aconteceu no Teatro de Arena. A peça Ensaio da Fantasia foi um trabalho muito legal de fazer. Audiodescrição de teatro, uma delícia de fazer. Adorei trabalhar com eles. Ela perguntou aqui se a live vai ficar guardada. Vai ficar no IGTV, né? Vai ficar guardada, Bia. Se você quiser mandar, inclusive, para todo mundo, pode mandar, que eu vou mandar o link para a Fer depois que eu salvar. E aí eu vou mandar na minha lista de transmissão para quem não conseguiu assistir. Maravilha, ficaremos no IGTV. Aí, fora isso, que eu tava falando mesmo, que eu não tava falando. A gente tava falando sobre a campanha Netflix, aí eu te perguntei o que era a dublagem, aí a Luísa deu uma pergunta do Felipe. Ah, sim, leu um oi do Felipe Mianes, né? Aliás, vamos falar um pouquinho mais de Desaventureiros, então.
Desaventureiros, eu já expliquei qual é a da série, mas agora qual é a da audiodescrição da série. Porque existe a audiodescrição, né? Rapidinho, que Uhum. horas são? Pra gente Ai, que ter horas um... são? 9h53. Vixe, Puta, 9h53? Será que a gente perfeito. sai e volta? Será que a gente sai e volta pra poder... Volta! Pra poder guardar a live, você tem que sair dela antes de acabar o tempo, né? Tem que sair, tem que sair. Antes de acabar o tempo. Tipo, acaba o tempo 10 horas. Ah, tá. Será que é melhor a gente sair agora e voltar? O que vocês acham? Será que dá pra continuar mais um pouquinho? Mas aí dá pra guardar a segunda ou nem? Aí tem a questão de guardar, de como que a gente faz pra guardar as duas juntas num dia só, sabe? Tem uma questão mais Ah, dá. de produtor de conteúdo. Ah, isso então é uma questão, né? Ah, então eu vou falar rapidinho só que a Desaventureiros a gente decidiu fazer a audiodescrição na teimosia, igual é fazer audiovisual independente no Brasil. Então é um projeto voluntário e um projeto coletivo que envolve várias pessoas, vou falar rapidinho. A gente faz com a equipe da Tradusound e de roteiristas de audiodescrição tem eu, a Débora Haupt e a Nara Marques na primeira temporada. Na segunda temporada também entraram a Caru Marim e o Francisco Enes, disso de roteiristas. A Ana Júlia Perrotti, minha mentora na audiodescrição, faz o controle de qualidade, depois que eu reviso tudo. E temos Rafael Nimoy, que faz edição de som e de consultores. Na primeira temporada foi o Luigi Kischel. Nessa segunda temporada a gente coletivizou e estamos trabalhando com consultores múltiplos, que o Rafael Nimoy pegou algumas consultorias e também temos Gustavo Torniero, Felipe Mianes, que está aqui com a gente, acabou de comentar, Edgar Jacques, Lucas Borba e Wisla Varela. Pronto, falei o nome de todo mundo que está na segunda temporada fazendo consultoria pra gente. Que você fez foi uma ficha dos personagens. Então, maravilha. E tem isso, o jeito que funciona a audiodescrição do Desaventureiros, vocês podem ver lá, tem um vídeo meu explicando como a gente está trabalhando, como funciona essa questão das fichas dos personagens, na própria playlist. Lá no canal da Tradusound, se você for na playlist Desaventureiros, temporada 1, com a audiodescrição, tá tudo lá, tá completinha a primeira temporada, tem o trailer, tem esse vídeo comigo explicando e tem todos os 10 episódios. A segunda temporada tá no forno e ela vai sair em breve, com Ai, tô audiodescrição. ansiosa, já quero, já quero, já. Maravilha. Bom, Fer, eu quero te agradecer de novo pelo convite. Vamos marcar uma próxima live, porque agora eu fiquei interessada em saber outras 1000 coisas. E eu acho que é muito importante a gente fazer uma live. E agora eu queria que você deixasse os seus perfis para o pessoal seguir. Sim. Aqui só rapidinho a Bia falou como os artistas podem ajudar o trabalho de audiodescrição. Bia, eu acho que os artistas podem ajudar colocando a gente no projeto. Vai fazer um edital, manda a audiodescrição junto. Vai fazer um catarse, destina um pedaço para audiodescrição, conversa com a gente, manda mensagem, fala assim, quero fazer um filme independente, quero colocar audiodescrição, faz um orçamento para mim. A gente bota junto no catarse, vai junto para o edital. Se a gente conseguir colocar a audiodescrição junto com os projetos, eu acho que nisso o artista ajuda muito. E divulgando junto também. Vai divulgar a peça, coloca junto, assim, tem datas com audiodescrição. O que vocês da Companhia Barco já fizeram maravilhosamente com a gente, foi ótimo. Então acho que é assim que o artista pode ajudar. Aí meus perfis, tem meu perfil pessoal, que é esse aqui, Fernanda Braencha, tenho grafites audiodescritos aqui no Instagram, e também tem o perfil da Tradusound, que é a equipe com a qual eu trabalho, eu também gerencio esse perfil. Também tem o canal da Tradusound no YouTube, que é onde está a Desaventureiros, e no Facebook eu tenho uma página profissional, que é o fernanda.braencha.trad. Aí que vocês podem me encontrar na internet. Bacana, eu vou colocar todos esses perfis, gente, na descrição do G, para vocês acompanharem a Fer lá. E, sério, vejam a série no YouTube, porque é muito legal. E a voz da Luísa é sensacional. Maravilha. Acho que agora sim o Instagram vai chutar a gente, né? É isso, gente. Um beijo. Tchau. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Quero mais lives. Vou salvar, depois te mando, Fer. Uhum.